Regis, muita Diga. gente, muita gente lhe conhece por ser um cara muito bem-humorado, por andar com o Joaquim, o canal Fantástico Mundo Matemático. Mas às vezes a pessoa se esquece que você também é um matemático profissional, fez doutorado no IMPA, você faz pesquisa, você dá aula na pós-graduação, na graduação, você já orientou alunos de doutorado. E com isso eu gostaria que você começasse falando sobre a sua carreira, né? A sua formação e o que você pesquisa hoje em dia. Tá. Maravilha. De fato, como eu estou fazendo a divulgação, Fantástico Mundo Matemático, o alcance é bem mais rápido, né? Você vai fazer uma pesquisa, escrever um artigo, é uma coisa mais lenta e com alcance menor. Então, de fato, a propagação de divulgação matemática, ela é, em algum sentido, mais rápida do que a propagação de pesquisa, por questões óbvias. Mas sim, aí eu comecei a minha carreira, de fato, com o objetivo de me tornar um pesquisador em matemática. Então, do ponto de vista da carreira acadêmica, eu fiz a graduação em matemática aqui na Unicamp. Aí o mestrado e o doutorado eu fui para o IMPA, aí eu fiz em sistemas dinâmicos, a minha área de pesquisa, e aí depois eu fiz pós-doc, aí passei pela USP, no ICMC em São Carlos, na Universidade de Chicago, e aí finalmente entrei aqui na Unicamp como professor em final de 2014, eu acho. Então, que era, já entrei em dezembro, novembro, alguma coisa assim. Então, essencialmente comecei aqui em 2015, assim. Essa aí a minha a formação acadêmica é essa, e aqui na Unicamp, apesar do que sai para fora, como eu comentei, é mais assim um ponto de vista de divulgação e tal, no fim das contas, o meu ganha-pão, né, vamos dizer assim, é da pesquisa, né? Então, eu sou pesquisador profissional e divulgador amador, em algum sentido, né? O peso maior, pelo menos aqui para mim, na Unicamp, é o da pesquisa. E aí é isso, então é uma vida tradicional de pesquisa, né? Você tem alunos de mestrado, doutorado, iniciação também, e a gente realiza evento, participa de evento, e vai vivendo a vida. É isso. É bastante falado, Regis. E me fala um pouco sobre seu trabalho de divulgação científica, como começou, porque você decidiu criar um canal de divulgação científica no YouTube. Tá, legal. Bom, aproveitando que vocês falaram que eu estou livre para falar, eu acho posso só complementar uma coisa com relação à pesquisa acadêmica e tem a ver com divulgação, que é o seguinte: como a gente está falando, como a gente está aqui nesse podcast, que o objetivo é divulgar a matemática, eu acho que é importante deixar claro que, por exemplo, então eu narrei muito rapidamente a minha trajetória, né, acadêmica. Então, em algum sentido, é uma narração de uma trajetória do ponto de vista apenas das vitórias, tá certo? E então, para quem estiver nos escutando, principalmente o pessoal que é mais novo, assim, mas as coisas são cheias de problema, tá certo? Então eu não nasci e quando eu era pequeno, nossa, eu tenho talento para matemática, eu quero fazer matemática. Bom, no fim das contas, por que eu sou matemático? Boa parte da razão é uma questão muito de sorte e a gente vai tomando certos caminhos, se a gente vai gostando, não vai dando. Se a gente não se incomoda com certas coisas, vai ficando, a gente vai traçando os caminhos, mas há um grande acaso nas escolhas da vida, né? Quando a gente olha a nossa vida em retrospecto, a gente gosta de tentar dar um significado, mas o fato é que muito tem um fator de sorte aí, tá? Só porque, principalmente assim, quando você é mais novo, você vê alguém falando e você tem a impressão, nossa, a pessoa nasceu para isso, né? Então, ninguém nasce para nada, não. Polêmico, vem aqui para polemizar. Tá, agora
a pergunta sobre como é que eu comecei, né? Por que eu comecei a fazer divulgação e tal. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, assim, eu sempre gostei de contar história, de conversar bastante. É, eu tinha uma época que eu escrevia muito conto também, então eu gosto de me comunicar. E aí, o que eu posso dizer é que, assim, em algum momento eu iria fazer alguma coisa que está fora desse papel meramente de fazer pesquisa em matemática, tá? Então, olhando hoje, a gente sabe que o que eu estou fazendo seria divulgação em matemática, mas alguma outra coisa fora da linha de pesquisa eu ia fazer porque, em algum sentido, era uma necessidade minha. Assim, eu queria me comunicar com as pessoas sobre a matemática, sobre o que eu aprendi fazendo matemática. Então, assim, eu comecei a fazer divulgação, não foi nada específico, eu vi alguém ou aconteceu alguma coisa na minha vida, é simplesmente alguma coisa que foi crescendo mesmo, alguma coisa que já tinha dentro de mim, pela minha própria maneira. E aí, em um determinado momento, isso aí foi começo de 2018, eu decidi que ia abrir um canal no YouTube, né? Eu pensei, quero fazer alguma coisa mais explícita de divulgação, porque eu já dava palestras, assim, falando de matemática, num viés mais de divulgação, mas deixa eu tentar fazer uma coisa um pouco mais organizada. E aí, por volta de 2018, fiquei pensando o meio, né? Por onde fazer, o que fazer, e aí decidi que, vou fazer então pelo YouTube. Aí eu abri o canal que chama Fantástico Mundo Matemático para fazer divulgação de matemática. E aí, inclusive eu me lembro que quando eu fui começar os primeiros vídeos, eu fiz questão de evitar as divulgações que são feitas bem canônicas. Todo mundo vai falar de número, alguma coisa com número, vai calcular não sei o quê. Então, eu sempre evitei esses mais clichês, assim, exatamente para ter certeza que eu estava trazendo coisas novas para as pessoas, né? É isso. Perfeito, Regis. Vamos fugir agora um pouco do que tinha pensado para o podcast. Já que é para polemizar, é melhor pensar ao vivo porque sai mais espontâneo. Mas. Medo. Nada, vai dar tudo certo. A gente já tem advogado. Mas. Mas falando agora. Uma das consequências quando você faz divulgação científica, por exemplo, é o que ocorre com a Júlia Jacob, que é a matemania, que é que você acaba virando meio com uma espécie de imã de alunos iniciantes em matemática. Sejam os aspirantes a estudantes de matemática, e seja lá os que já estão e que se motivam com o tipo de conteúdo, né? E isso acontece bastante com você, e isso melhorou alguma coisa, por exemplo, na forma de você dar aula, porque uma das coisas que acontece com os professores universitários, isso aqui é opinião própria agora, né? É que cria-se um distanciamento entre o professor e o aluno, mesmo com professores mais jovens. E com o passar da idade, já está ficando velho, então, então isso cria uma espécie de distanciamento e que parece até que o professor nunca foi aluno, principalmente na universidade, principalmente em lugares mais sérios, assim como são os ambientes de matemática em geral. O que fazer o canal mudou assim na sua aula, ou você começou a entender mais os alunos? Aconteceu algo desse tipo com você? Complexa aí a sua pergunta. Vou tentar responder da melhor maneira possível. Começando pelo finalzinho que você colocou, se mudou. Então, é o seguinte. Vou dar uma resposta meio rápida, que pode parecer, entre aspas, grosseira. Que assim, o canal em si não mudou. O canal em si não mudou essa minha maneira de ver as coisas. Por quê? Porque é uma questão de causa e efeito. É assim, veja, o canal veio
por causa da minha intenção de querer fazer certas coisas e de ter uma determinada atitude, percebe? Porque o canal é uma criação minha, o canal não é uma imposição. Talvez se o canal fosse uma imposição de alguém para eu fazer, aí eu falaria, realmente, por causa do canal aconteceu isso e aquilo. Então, o que eu vejo é, o canal, ele faz parte desse meu processo de interação com as pessoas, beleza? Então, assim, no sentido da relação com os alunos, tendo o canal ou não, eu acho que isso não iria afetar a maneira que eu vejo os alunos. Porque, de novo, o canal ele é uma consequência da maneira que eu penso. Tá? Então, é meio que nesse sentido que não é que o canal em si é o responsável pela mudança. Mas, o que acontece como tudo na vida, quando você treina, você vai melhorando. Então, o fato é que me engajar com o canal também traz consequências de eu pensar um pouco mais sobre o ensino, sobre a divulgação, sobre a relação até com as pessoas. Então, nesse sentido, tem uma consequência boa, né? Essas coisas de dar aula, cara, dar aula é uma coisa muito complicada, porque assim, é difícil você dar uma aula boa, e eu não sei como que é nos outros lugares, mas, por exemplo, aqui na Unicamp, as aulas, elas essencialmente são rotativas, sabe? Então, por exemplo, eu acho que eu quase nunca repeti matéria. Então, é diferente se você vai dar uma matéria pela primeira vez e se você vai dar a matéria pela quinta vez, né? Se você tivesse matérias que você fica rodando elas de novo, a qualidade naturalmente ia ser muito maior. Então, eu acho que essa questão até de qualidade de aula tem outros fatores, tem fatores maiores aí, tem o tipo de expectativa que a própria instituição espera de você, o tipo de dedicação que ela espera, para onde que ela espera que você vá dedicar seus esforços, né? Então, essa coisa da aula é bem complexa. Agora, com relação a minha relação com os alunos, eu acho que não mudaria. É bem tranquilo, assim, minha relação com os alunos. E o que acontece, você comentou que os professores, não lembro agora a maneira que você colocou, mas sei lá, que os professores às vezes esquecem, parece que esquecem que foram alunos, né, coisas assim. Então, isso é super natural, né? Não é uma coisa assim dos professores, a gente esquece, né? Esquecer faz parte, aí a gente esquece do processo que levou a gente Não, a aprender. concordo perfeitamente. Aprender determinadas coisas. Então, o fato é que fazendo a divulgação também me relembra de ficar mais atento a pensar sobre o ensino, etc. Então, às vezes o que falta é um pouco de uma reflexão interna aí de cada um e se observar e perceber que a gente esquece das coisas. O que é esquecer? A gente esquece como que era aprender determinada coisa. Então, assim, eu estou dando história da matemática. Vou usar o exemplo com o curso de história da matemática. Então, esse semestre eu estou dando história da matemática. E aí, digamos, beleza, hoje em dia, todo mundo. Os números é uma coisa bem natural, né? Pega os números naturais, todo mundo, ninguém tem problema. Os números inteiros, né? Que sei lá, -1, -2, 10, 100, -20, beleza. Os números inteiros. Você vê, mesmo se a pessoa é analfabeta, às vezes ela conhece os números, né? Então, o número, sem entrar em coisas, número complexo, os números reais, mas pensa no número inteiro, é uma coisa bem natural para todo mundo. Mas percebe, em algum momento na história, as pessoas essencialmente saíram ali do conhecimento dos números, que a gente chamaria hoje dos números naturais, e a própria concepção de número negativo, o que hoje a gente chama negativo, nossa, foi uma barreira intelectual muito grande a ser passada. Então perceba, eu vou usar esse exemplo para dizer como é que a gente tem que lidar com o ensino. Eu olho isso e tenho dificuldade de entender qual era a dificuldade das pessoas. Por quê? Porque para mim é tão automático os números, é tão trivial que eu não consigo perceber a dificuldade que as pessoas no desenvolvimento histórico dos números estavam tendo para entender o que é o -1, o que é o -2. Beleza. Só que eu olho racionalmente e, beleza, eu sei que teve essa dificuldade.
E aí eu preciso entender que as dificuldades acontecem. Não sei se está meio confuso, mas deixa eu tentar traduzir agora isso na sala de aula. Cara, quando você vai ensinar alguém, seja sala de aula ou qualquer coisa, você tem que entender que quando o aluno faz uma pergunta que ele não sabe, não entendeu, você pode ter a sensação de que aquilo é fácil, que o que é muito comum, às vezes os professores acham, nossa, a pessoa devia saber. Não, é porque a gente esquece o que a gente aprendeu e a gente vê com muito naturalidade certas coisas e aí julga toda a forma dos alunos pensar porque tem algum determinado conceito que o aluno confundiu. E é super normal. Eu não gosto dessa coisa de hierarquia. Ah, se tu não sabe isso, quer dizer... Se o aluno fala alguma coisa, entre aspas, que é tipo besteira, quer dizer que ele não entende mais nada. Eu acho isso um absurdo, entendeu? Então, mas esse tipo de reflexão eu acho que é bem individual, assim, a gente precisa parar e se olhar e ter a humildade de entender que a gente não sabe das coisas, que a gente esquece, enfim, então essa é um pouco a minha percepção sobre dar aula e tal, sei lá se eu estou respondendo o que você perguntou, mas é isso. Outra coisa, tinha uma coisa que você falou, aí acho que foi no começo, sobre, você comentou da Júlia, né, você comentou sobre alunos novos, né? Se eu entendi bem, você estava querendo dizer assim Os que... alunos começam a chegar, se aproximam mais de você. Ah, tá. Então, é que assim, talvez a situação da Júlia seja diferente da minha, eu não sei, porque assim, eu não vejo uma... Eu não tenho essa percepção particular de uma diferença disso aí, sabe? Pois é, nem sei, porque, de novo, talvez o que aconteceria como nem sempre eu dou aula para alunos iniciantes, talvez se eu desse mais aula para alunos iniciantes, eu perceberia talvez chegar mais, eles iam ter mais coragem de chegar para conversar, alguma coisa assim, né? Mas olha, para falar a verdade, eu confesso que eu não tenho muita percepção dessa diferença, não. Coisas legais, mas aproveitando assim mais ou menos na linha, é que daí eu sei que eu não vou me atrever a dizer que algumas pessoas entraram na Unicamp por causa do Fantástico Mundo Matemático, porque eu acho que são muitos fatores para a pessoa entrar, mas o fato é que alguns já relataram que assim, nossa, né, meio que por causa do Fantástico Mundo Matemático, conheci, aí eu quis fazer matemática na Unicamp e tal. Acho que é um peso muito forte colocar toda a responsabilidade para a escolha dessas pessoas só assim no Fantástico Mundo Matemático, mas eu sei que várias pessoas, em algum sentido, vieram muito motivadas, onde parte dessa motivação delas, pelo Fantástico Mundo Matemático. Isso é bem legal, assim. Também associado a isso, tem um outro fator de alunos novos, é que eu com outros colegas, eu organizo a Olimpíada de Matemática da Unicamp, né? Então acaba misturando tudo também. Eu tenho alunos de IC, já tive alunos de IC que vieram da Olimpíada de Matemática da Unicamp também, e são outro influenciador para alunos virem para Unicamp, seja para matemática ou não também. Professor, a gente teve no início da pandemia do Covid-19 e já vinha sofrendo muito com as fake news, né? Mas a gente teve um aumento muito grande da fake news de divulgação científica, né? Quando se falava em ciência, a gente teve muitos médicos que se formaram no YouTube, se especializaram no WhatsApp, e, enfim, todo mundo do ciclo da ciência acabou sofrendo ataques, né? Você sentiu esse tipo de ataque? Você vivenciou na pele esse tipo de sofrimento que todos nós cientistas passamos agora durante a pandemia do Covid-19? Duas direções, talvez, para sua pergunta. Uma, eu vou colocar assim, por exemplo, ataque do ponto de vista do Fantástico Mundo Matemático, por exemplo. Será que apareceu pessoas lá falando coisas, falando besteiras? Eu até, se eu não me engano, cheguei a fazer uns vídeos no canal falando de crescimento exponencial. Não sei se
se eu cheguei a escrever coronavírus, alguma coisa. Tem uns que eu até coloquei, não sei se eu cheguei a colocar no thumbnail foto do Bolsonaro, acho que na época eu botei a foto do Mandetta. Enfim, mas de toda forma, então assim, do ponto de vista do projeto de divulgação, zero ataques, assim, eu não tive nenhum problema, não tive nenhum problema com ninguém. Também uma das razões é que eu não sou muito grande, né? O canal, ele não tem o alcance, por exemplo, que tem a Júlia. Então, a Júlia, quanto maior você mais alvo você se torna, né? Como eu ainda, como o canal ele não é tão grande, acaba que é um público muito nichado, né? Então, essencialmente, todo mundo que está, entre aspas, todo mundo que está lá é muito próximo. Então, do ponto de vista do Fantasma do Matemática, eu não tive nada. Aí, digamos, do ponto de vista pessoal, né? Aí, como brasileiro, né? Como vivente, como ser humano, daí eu diria assim, que a gente é atacado de muitas formas, né? Seja por esse que você relata, né? Por esse menosprezo que se forma em torno da ciência, por exemplo, como você relatou, todo mundo, o WhatsApp, sei lá, o YouTube formando médicos, né? Cientistas. Então, nesse sentido, sim, porque, inclusive, todo mundo aqui tem grupos de WhatsApp, e aí você vai ver coisas absurdas acontecendo por ali, né? Então, enfim, sem entrar muito em detalhe, porque acho que todo mundo sabe que o pessoal fica compartilhando um monte de besteira. Então, nesse sentido, de novo, não é que é uma afronta, não tem nenhum ataque direto, ninguém nunca falou nada pra mim, mas, nossa, tem esse ataque, esse desgaste mental de você ver como que tá, né? Às vezes as pessoas que... O que é interessante é que, assim, ó, não adianta, a pessoa ela pode não ter tido uma formação, às vezes a pessoa tem o primeiro grau, não importa, a pessoa às vezes tem mestrado, doutorado, né? A pessoa tem ensino superior. Olha, gente, esse negócio de ficar falando, espalhar coisas absurdas é para todo mundo, viu? Isso é bem assustador, isso é bem assustador. Então, eu colocaria assim que não um ataque direto, né? Mas esse ataque que tá aí, um ataque aí cultural, né? Essa cultura que que a gente está formando, né? Que o Brasil, esse tipo de cultura que está se fixando no Brasil, é bem assustador. Realmente é bem assustador. Eu vi que você gravou gravou um livro, né? Corta essa parte, Vitor. Eu vi que um dos vídeos que você gravou foi sobre a história da matemática, e a gente vem comentando aqui há vários episódios a importância das pessoas entenderem história para não reeleger pessoas com o perfil do Bolsonaro, do Trump, enfim. Mas eu acho que nesse vídeo que você falou sobre a história da matemática, e muito do que você falou agora há pouco, né? Independente da pessoa saber ler ou não, ela vai saber os números, porque ela vai precisar saber a hora, ela vai precisar saber quanto ela tem de dinheiro, quanto ela vai gastar, enfim. E a gente já discutiu em outros momentos, né, Vitor? Inclusive com o professor Marcelo Viana, o ensino da matemática, qual a diferença, né? Existe um perfil para ensinar a matemática da educação básica, do ensino médio, do ensino universitário, e eu acho que o que acabou acontecendo foi as pessoas atropelarem, de fato, as etapas, né? Não aprenderem bem o determinado assunto, quando deveria, e agora quando a gente se tornou fragilizados assim, sociedade, falando de sociedade, a gente viu muita gente agindo pelo desespero e não pelo saber, né? Eu tenho conhecimento, vou usar o meu conhecimento a favor, não só da minha família, como dos meus vizinhos, enfim. Acabou que as pessoas se prenderam a vídeos de YouTube e WhatsApp, como a gente já comentou aqui, para defender uma posição política e não para defender uma posição científica. Eu acho que foi muito isso.
E quando você fala em um dos seus vídeos sobre a história daquilo que você vivencia, meio que você toma uma posição muito forte em relação a isso. Aprenda o início, né? Aprenda o que de fato vai te levar mais longe. Porque se faz uma base estrutural grande antes de avançar nos assuntos. Eu achei isso muito importante. Mas, enfim, se você quiser comentar, fica à vontade. Se o Vitor quiser cortar também, fica à vontade. Eu quero comentar também. Não, Manda ver aí, Vitor. não, acho que assim, um dos pontos é que o ensino da matemática, não só da matemática, mas o ensino no Brasil, é uma questão já cultural, né? Na verdade, existe um assassinato do ensino e que começa. Um dos maiores fatores que você vê é que, não sei se o Regis já deu aula, Renato já deu aula particular. Se você dá aula para uma pessoa rica, você dá aula na mesa de jantar. Mas a casa ela vai ter churrasqueira, piscina, vai ter uma praia dentro, mas ela não tem um ambiente de leitura nem estudo. As pessoas estudam dentro do quarto, que é o local de dormir, ou na mesa do jantar, que tem fluxo muito grande de pessoas. E, e eu acho que com isso, a matemática que é estranha a matemática. A matemática ela é algo muito, como diz aluno mônaco, né? A matemática é uma criação humana muito forte. Até a história da matemática diz isso, né? A matemática grega, a geometria grega, ela é baseada em você ver em observações, em negociação de terra, o que é uma terra maior, esse tipo de coisa. Os números surgem para isso, para ter uma certa noção de igualdade até de quando você vai negociar. Só que por algum motivo histórico, talvez o resto saiba mais do que eu, essa coisa se perdeu com o tempo. E hoje em dia matemática é forma. Por exemplo, hoje a gente ainda vê na escola a prova real, que é nada mais você vê divisão por 9. E eu, quando era pequeno, a professora só aceitava se eu fizesse uma multiplicação, uma soma, se eu fizesse prova dos 9. Só que aquilo é só um indicador de erro, não de acerto, por exemplo. Só que aí, beleza, a professora que é formada em pedagogia, em geral, às vezes ela não tem a formação que prepare ela para dar aula de matemática. Aí também tem outra história, que é o sucateamento da educação com mais condições de trabalho. Tem locais, até em universidades, às vezes, professores compram giz. Tem professor que para dar aula no YouTube tem que pagar do próprio bolso R$ 150 no pacote para você conseguir fazer uma boa transmissão. E assim por diante. Então, e de uns tempos para cá, até com o atual governo, que a gente não tem, é impossível não falar, muitas pós-graduações estão sendo afetadas. Hoje a pesquisa também está sendo afetada. Que por muito tempo foi algo que, por alguns anos, eu diria, foi algo que foi bem aceito. Então, assim, o projeto parece que é um projeto de destruição mesmo, assim. Vamos emburrecer a população e vamos ver no que vai dar. Vai ficar melhor para um grupo de pessoas pequeno. Aí eu não sei o resto quer falar alguma coisa. Assim, de tudo que vocês falaram, nossa, é bem complexo, né? É muito difícil. Então, assim, sei lá, a gente começou falando um pouco nessa. Deixa eu ver se consigo relembrar um pouco, mas aí da história da matemática, né? Talvez eu não vou conseguir comentar tão perfeitamente o que vocês colocaram, mas então vou tentar só fazer algumas colocações relativas ao que vocês trouxeram. Sobre a história da matemática, uma coisa que é legal você estudar a história da matemática é que ela te tira, ela te torna uma pessoa menos ingênua, né? E o que eu quero dizer com menos ingênua? Lembra que quando eu falei aqui da minha trajetória acadêmica, depois eu fiz questão de voltar para falar, ó, gente, eu não nasci assim, eu quero fazer matemática, porque toda vez que a gente vai contar uma história, a gente conta as coisas sempre muito bonitinhas, né? Mas pensando a história de um ponto de vista, não essa história que a pessoa pega e conta como ela quer, só vai contar as vitórias, mas estudar a história de uma maneira um pouco mais organizada. Então, falando aqui a história da matemática, o que é legal? O que eu quero dizer com ela tira a sua ingenuidade? Você vai ver, no fim das contas, uma luta de pessoas tentando entender. Eu citei aqui o menos um, mas a todo instante, falar um outro conceito que é muito próximo que talvez muitas pessoas mais familiar também aos estudantes, principalmente, função. Hoje em dia a gente
pega função, faz função, mexe com função, mas assim, até a palavra função, o que é função? Se você for olhar como é que a função foi se desenvolvendo, olha, isso não é do dia para a noite, isso leva muitos séculos. As pessoas, o que a gente entende hoje por função é absolutamente diferente do que as pessoas entendiam há muito tempo atrás. Tá, e aí, qual que é a lição que você tira ao estudar história? Você tem que perceber essa luta constante, né? Inclusive, você percebe que a matemática ela é mais mundana do que parece. Você vê claramente essa construção humana. E que hoje em dia, né, é que a gente... o mundo é bem antigo e a gente vive há pouco tempo nele, né? Então, particularmente, nós que estamos vivos nesse momento, nós vivemos uma época que seria uma época aí de formalismo, tá? Da matemática. Então, isso talvez inclua, talvez dê essa visão da matemática como algo muito endeusado, assim, parece que ela é tudo muito fechadinha, mas o que eu acho bacana de você estudar a história da matemática e ver é o seguinte, essa visão muito estruturada da matemática é uma coisa muito mais recente. A matemática mesmo é uma bagunça. O desenvolvimento da matemática é uma bagunça. Inclusive, os relatos tradicionais, eles costumam tentar deixar as coisas muito encaixadinhas e tal, mas a coisa é bem mais bagunçada do que a gente imagina. Então, a gente parar para refletir sobre como são as coisas, eu acho que isso é interessante. O que isso tem a ver com até trazendo aqui para o contexto que vocês trouxeram, gente, é o seguinte, há problema, o ser humano, ele tem problema com, sei lá, com corrupção, com fazer coisa errada o tempo todo. Então, assim, a gente tem que tentar ser menos trouxa e não ficar e tirar lições. E aí aqui eu não gosto do pessoal que fala, vai estudar a história. Gente, não é bem assim que funciona, mas tirando as lições que a gente consegue tirar sem ter que virar o especialista em história, e sendo um pouco mais atento ao que acontece na vida, nas relações humanas, a gente vê que é tudo muito complicado. Então, o mínimo que a gente precisa ter é um certo pensamento crítico, a gente tem que ficar atento. Mas é super complexo isso também, porque o que é ter um pensamento crítico, ficar atento ao tipo de informação? Porque perceba, quando o cara lá fala, terra plana, blá blá blá. E esse pessoal, gente, se vocês forem ver da forma que eles estão falando, olha, não, nós temos um pensamento super crítico, o pessoal está querendo forçar tal coisa na gente. Então, assim, não é fácil, não é fácil dizer o que é um pensamento crítico. E aqui entra o que eu acho muito importante, são as instituições, tá certo? Então vou dar um nome de uma instituição que tem credibilidade. A Unicamp, né? As universidades. O problema é quando as coisas começam a ficar desacreditadas. E aí a gente começa a formar pessoas via WhatsApp, via YouTube. Então acho que o grande problema é isso, né? Essa cultura que se gerou, que você pode questionar tudo. Questionar tudo num sentido de que, olha, os cientistas falaram não sei o quê. Você pode falar, não, eu vi no YouTube que acontece não sei o quê. Pô, já me ofereceram que era para tomar remédio de não sei o quê, que era bom para te proteger contra o coronavírus, sabe, gente? De onde, assim, de onde a pessoa tirou isso, sabe? E a pessoa vai falar, não, é um pesquisador tal de não sei o quê. Por quê? Porque é assim que chega a informação para a pessoa, né? Chega num texto, assim, sem referência, sem nada. Não sei quem de não sei onde falou. Então, o que acontece o que a gente tem que ver a história da humanidade ela é permeada por lutas de todo tipo. E aí, realmente, saber o que é certo e o que é errado, imagina que eu vou para um outro planeta, né? Fui para um outro planeta e eu não sei nada de nada. Como é que eu vou meio que me apoiar no que acreditar? Eu não tenho tempo de ler a história do planeta, de estudar a ciência do planeta, entende? Como que eu vou mais ou menos acreditar no que eu posso acreditar? E aí a gente tem que se apoiar em instituições que gozam de credibilidade
comprovada, né? E que tem esse processo. E como um todo, a ciência ela é feita disso, né? A ciência ela não proclama que ela é a dona da verdade. A ciência ela fala o seguinte: veja, a gente está tentando entender, aí vai ter erro, a gente vai tentar entender de novo. Então a gente confia num processo desse e não num processo de quem fala, olha, é isso e não sei o quê. Então desacreditar a ciência, desacreditar as instituições é um preço que a gente paga para, voltando lá quando eu falei sobre ataques, né? Nunca recebi ataque diretamente, mas são esses ataques quando me oferecem um remédio aleatório aí porque a pessoa viu, dói, né? Assim, dói. Todo tipo de coisas absurdas que rola, que rola. E é difícil, né? É difícil porque eu acho que o que está por trás é você desacreditar certas instituições. Esse que é o problema. Se você for ver, vocês estavam falando aí de governo, gente, a todo instante você quer desacreditar todas as instituições. Olha, para um plano de destruição isso é excelente, né? Não tem mais nada de nada, ninguém entende mais nada, não tem ninguém que possa falar é assim, é assado, e todo mundo, e aí basta você se informar pelo YouTube. Vocês tinham comentado sobre educação, né? Então, já não lembro exatamente como que vocês colocaram, mas só soltando umas palavrinhas aqui, a minha observação é, não sei, não sei o quê, eu não sei nada. É muito complexo a situação do ensino, né? Porque passa por muitos fatores aí. Passa pela formação dos professores, passa pela valorização dos professores, né? A escola, né? Como é que é uma escola, como é que é a escola média do Brasil, assim? Cara, é um lugar bem terrível, né? É um lugar bem terrível. E, e aí, quando vocês comentaram, se você for dar aula particular para alguém, o ambiente que a pessoa está inserida, né? É diferente. Olha, um exemplo bem bobo. Eu sou de classe média, minha família é de classe média, então eu tive sempre zero problema de, né, eu nunca pensei assim, vou ficar na rua e tal, assim, eu sei que, né, não vou passar fome. Mas mesmo assim, olha só, eu me lembro, ó, isso é uma coisa, sei lá, mais ou menos marcante, porque assim, ó, no fim das contas, como eu saí de casa para estudar, meio que minha família me dava um dinheiro ali para pagar aluguel, mas no fim das contas, cara, eu era um estudante bem tradicional. Eu não tinha dinheiro sobrando, sabe? Então eu vivia como vivem os estudantes meio padrão, sabe? Você come meio mal, né? E ainda mais naquele momento que eu tô ali me dedicando aos estudos, então eu sou, entre aspas, meio pobre, assim, sabe? E eu me lembro que à medida que eu fui aí fazendo mestrado, doutorado, e aí eu fui recebendo um pouco mais, eu me lembro, talvez eu estivesse no pós-doutorado, ou já perto do pós-doutorado, eu me lembro que em algum momento eu falei, é uma sensação muito interessante, quando eu tinha algum dinheiro guardado, que eu falei assim, nossa, tipo assim, eu posso ir num evento e imagina assim, eu vou no evento no Rio, né? Aí, suponho que eu não moro no Rio, aí eu vou no evento no Rio, aí eu penso, puxa, eu sei que se der algum problema, chegar lá eles não têm a minha inscrição, o hotel deu problema, eu sei que eu poderia pelo menos pagar algum hotel para passar a noite, sabe? Alguma coisa assim. É só para dizer assim, eu me lembro claramente quando eu consegui guardar um dinheiro que eu podia pensar assim, nossa, pelo menos quando eu estiver indo fazer as coisas, participar de alguma coisa, eu sei que eu não vou passar fome, eu não vou ter um momento meio drástico assim, sabe? Isso é só para ilustrar a importância de tu ter essa segurança, né? Seja uma segurança financeira, essa segurança social, isso é muito importante. E aqui que entra, as pessoas desconhecem o trabalho, cara, fantástico de alguns órgãos públicos. Para quem estiver ouvindo a gente, vou dar o exemplo da Unicamp, né? Hoje em dia as universidades que sofrem tantos ataques, por exemplo, a Unicamp, ela tem a moradia da Unicamp. Então você tem, se você tiver, olha, se você
tem bastante dificuldade financeira, eu tenho certeza que você vai conseguir apoio na Unicamp, sabe? A Unicamp dá bastante apoio. Você vai conseguir moradia, bolsa trabalho, você vai conseguir viver na Unicamp. Claro, nada é perfeito, mas é excelente, sabe? A Unicamp consegue dar oportunidades a pessoas que, se não tivessem esse apoio, simplesmente não conseguiriam estar na Unicamp, né? Tem vários professores da Unicamp, por exemplo, que eram pessoas que vêm de família mais humilde, que passaram pela moradia, ou seja, elas tiveram esse apoio social da Unicamp e, sabe, hoje são pessoas importantes, né? Porque elas tiveram esse apoio, puderam ter essa tranquilidade, né? Então você poder estar num lugar que você pelo menos tem algum espaço para estudar, não tem um frenesi na casa, tá tendo um monte de gente que mora ali, você não tem um canto. As pessoas acham, não. Todo mundo tem a mesma oportunidade. O cara tá sentado aqui estudando, cheio de gente passando, falando, aí alguém tá gritando e um outro tá sentado lá, tranquilo, isolado, não tem um barulho nenhum. É óbvio que é diferente, né? É óbvio que é diferente. Então, para quem estiver ouvindo, saber que o quão fantásticos são instituições como, por exemplo, as universidades, como a Unicamp. E o problema é que, assim, os políticos, né, esse tipo de investimento, um investimento, por exemplo, como na Unicamp, esses investimentos de verdade a longo prazo, eles não costumam ser tão visíveis a curto prazo, né? Então, bom, então tá aí um dos grandes problemas, né? Você vira jogo você fica colocado aí num jogo político, e é difícil você lutar um pouco contra isso, né? Então, assim, é sempre mais fácil fazer uma coisa mais sensacionalista, né? As pessoas querem coisas, né? Quanto mais sensacionalista, cara, mais audiência você tem. Então, você explicar como funciona a ciência, você explicar como que é a Unicamp, o pessoal vai achar mais chato do que você chegar e falar, por exemplo, que tá todo mundo fumando maconha, que tem plantação de maconha. Cara, isso vai viralizar se tu fala uma coisa dessa, né? Qualquer coisa nesse estilo, isso vai viralizar. Agora, se você vai fazer um vídeo, vai explicar como que por exemplo, eu estava relatando aqui os auxílios que a Unicamp dá, todo tipo de fomento e a diversidade cultural que você tem dentro das universidades. Tá, tchau, né? O pessoal não vai ouvir tanto quanto se você, sei lá, falar que tem plantação de maconha, né? Enfim, temos um problema aí muito complexo que, sinceramente, não tenho respostas para dar. Beleza. Só tem um adendo, acho que da segunda resposta. A questão do se o aluno erra, né? Tipo, ninguém tem paciência. Um dos casos mais clássicos é o do Albert Einstein, né? Que é talvez seja o cientista mais famoso da história, perto do Newton. Que ele, apesar de ser um aluno brilhante, ele tinha certas noções erradas, né? E decidiram dar uma bolsa de doutorado, uma bolsa de pesquisa a ele, apesar disso, porque acharam que, vamos lá, apesar dele ter algumas noções meio bobas de certas coisas, ele tem talento. E outro caso é, assim, a questão dos... Que parece que é disjunto, né? Você ser cientista e você ter uma boa visão de mundo. Parece que mora em lugares diferentes do cérebro, né? O caso mais clássico é o do outro físico mais famoso da história, que é o Isaac Newton. Que o Isaac Newton, na mesma época que ele era muito brilhante, ele tinha umas noções muito bizonhas, assim, sobre cristianismo. Ele tinha uns ensaios meio malucos, assim, que durante séculos foram escondidos, assim, só veio, acho que no século XX que vieram à tona esses escritos. E só dando continuidade, mudando um pouco o assunto, a gente sabe que você é casado com a Anne Bronson, também uma cientista, que está convidada para o Papo de Exatas, quando ela quiser. Então, deixa eu só fazer um comentário rápido. Uma dessas pessoas que foi sustentada e de outra forma não conseguiria estudar se não fosse, por exemplo, o auxílio, a intermediação, por exemplo, da Unicamp, é a Anne.
Ela vem de família humilde, ela morou o tempo todo na moradia da Unicamp. E tinha né, bolsa auxílio, bolsa estudo, bolsa trabalho. Olha, é graças a esse tipo de ação que a Anne é hoje professora na Unicamp, entendeu? É. E só outra adenda, tô me empolgando já, mas tudo bem. É que hoje a gente vive a época das histórias de sucesso, né? Aparece um cara, qualquer pessoa no Instagram e diz que eu faço isso e aquilo outro. Constelação familiar, tudo quântico, tudo é quântico. E agora com neurociência mudou, né? Agora tá indo pra neurociência. Tudo é alguma coisa neural, né? Neuro não sei o quê. Aprenda inglês a partir da neurociência, coisa desse tipo. Tem até um canal muito bom que é da Gabriela Bailas, que é Física e Afins, que ela aborda bastante esse tema. Todo mundo deveria ouvir. E dando sequência nisso, eu gostaria de saber se porque os seus vídeos são muito bem-humorados, né? Você, o Joaquim. E você é uma pessoa muito bem-humorada. Inclusive, deveria cantar no final do episódio. Só fica a dica. Mas. Mas. Só para me perder a ideia. Como foi com relação aos outros professores, né? Porque a gente sabe que a gente vive no mundo matemático, no mundo científico, existe todo tipo de opinião. É, os professores receberam bem quando você tentou fazer uma divulgação de matemática. Você fala de matemática séria, muitas coisas que estão no dia a dia, mas de uma forma muito bem-humorada. Muita gente, existe algum tipo de represália, mesmo que pequena, de alguns outros professores? Ou alguma crítica, assim, alguém que não gostou, que criticou, foi no YouTube criticar? É perigosa aqui a perguntas polêmicas. É, Deixa eu tentar dar uma resposta educada. É que assim, ó, a gente também precisa entender o seguinte: qual o, o que se espera da gente, né? Então, por exemplo, eu tenho um emprego, né? O emprego espera alguma coisa de mim. Então, assim, beleza, mas quem que me emprega? Quem me emprega é a Unicamp. Por outro lado, a Unicamp é uma coisa meio global. Existe uma coisa mais local, que é ali o meu instituto e tal. Então, o meu instituto também é muito responsável pela o meu crescimento de carreira e tal. Então, em algum sentido, como instituto, o meu instituto ele é muito apegado à pesquisa, tá certo? Então, a visão de mundo e de objetivo do Instituto como um todo, tá certo? Aqui eu estou falando assim, passa a média, é isso, a visão, então, a visão, o centro de massa do Instituto é esse aspecto da pesquisa. É diferente se fosse um instituto voltado à educação, vamos fazer divulgação. Então, dito isso, isso significa que não é esperado que eu faça tantas outras atividades que não sejam tão correlacionadas com o que se espera de mim. Então, isso seria uma visão mais local do Instituto, que ela difere um pouco da visão global da Unicamp. A Unicamp como um todo, olhando o centro de massa da Unicamp, ela é muito mais aberta para o seu papel social, da importância da divulgação, da importância de cursos de extensão. Então, a Unicamp faz uma série e tem tomado uma série de medidas para fortalecer extensão, ensino, tudo isso. Então, tem esse aspecto do que se espera, né? Então, mas só para deixar claro, apesar de ter falado assim, né? Eu nunca sofri nenhum ataque direto do meu instituto. Inclusive, assim, posso dizer que há um apoio porque, veja, não é um problema de uma maneira... Aí aqui problema eu estou querendo, para ficar um pouco mais claro, não é um problema de forma direta, tá? Ou seja, não chegam diretamente a mim e falam, ó, não faz isso ou não faz aquilo. Então, nesse sentido, há um apoio, né? Você
não barrar ativamente, também, para mim, já é considerado um apoio suficiente. E aí tem isso, tem as visões de mundo, tem as visões de objetivo. Fazer a divulgação, eu faço, uma das razões que eu faço é porque eu gosto, né? Eu não consigo me dedicar mais por uma questão de tempo também, e aí por isso, né? Porque espera-se outras coisas, e também eu gosto de outras coisas também, e por isso que por isso que eu faço pesquisa, e tenho os alunos de mestrado, doutorado. Então é isso. O que eu acho Tá, mas agora é o seguinte, ó, antes de começar, então eu tinha muita clareza que muitas pessoas não iriam gostar. Então, olha, zero problema com isso. Porque eu entendo que faz parte do jogo, né? Eu entendo que algumas pessoas vão achar mais legal isso ou mais legal aquilo, acham que deve ser feito, acham que não deve ser feito. Então, olha, 100% natural. Por isso que eu digo, desde que não venha diretamente, isso pode ser feito de outras formas, né? Mas pelo menos não diretamente né, barrando, impondo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, algum sentido de apoio. Eu tanto fui cauteloso, que eu sei que não agradaria muitas pessoas no início, que as primeiras gravações eu gravava em casa e deixava claro que eu fazia as coisas no final de semana, tá? Porque eu sei que eu ainda precisava conquistar algum respaldo da minha própria comunidade. Inicialmente, um pouco uma comunidade mais local ali. Aí depois foi tomando alguma proporção. O próprio interesse da Unicamp ajudou bastante. E aí agora me sinto confortável em levar isso de fato para a Unicamp. Então, eu gravo na minha sala, eu já gravei em outros lugares, já usei o laboratório de ensino de matemática da Unicamp. Então, hoje em dia a situação é muito mais confortável, até porque o fato independente dos institutos, dos lugares, o fato é que vai vir, se você não se adaptar, vai vir por cima. O que eu quero dizer por cima será imposto uma maior abertura dos institutos, dos departamentos para esse tipo de ação, sabe? De divulgar, de fazer extensão. Isso vai chegar. Eu digo com relação à Unicamp, ela vai chegar, por exemplo, e vai ser imposta a todo mundo, goste ou não, porque algumas coisas vão mudar sobre o currículo dos alunos, ter coisas de extensão, blá blá blá. Então você vê, certas coisas vão ser colocadas e aí cada um vai se adaptar de certa forma. Quem quiser lutar contra, aí eu acho que acaba saindo perdendo. Quem tiver visão vai tentar se adaptar. Algumas instituições são um pouco mais ligadas e se adaptam mais rápido. Algumas instituições se adaptam a essas coisas de divulgação, são mais espertas, veem que aí é algo que é importante se investir. Então, beleza, nesse sentido, mais ou menos essas minhas observações. O que eu comecei a falar, acho que eu não terminei. Então, assim, antes de começar, eu fiquei um bom tempo pensando. Algumas coisas que eu aprendi, eu acho. Uma coisa que eu fui ficando bom ao longo da minha vida, não sei como as pessoas vão interpretar isso, mas eu fui aprendendo a não ligar para as coisas, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo específico com relação a fazer a divulgação. Para mim, eu já tinha muita clareza e estava de peito aberto para receber pancada, cara, eu estava pronto para receber os haters. Acho que, no fim das contas, eles nunca vieram, porque eu acho que, enfim, isso, na verdade, eu vejo um pouco como negativo, porque isso quer dizer que o canal ainda está muito preso num nicho muito específico, né? Ele não sai. Então, assim, eu pensei, cara, tô pronto, porque vai vir hater, vai... E aí você tem que entender, eu acho interessante porque vendo, às vezes, outras pessoas conversando, sabe, pessoas grandes, às vezes pessoas que têm até milhões de inscritos, cara, as pessoas se abalam por comentários, por um comentário, por uma coisa assim. Galera, é muita gente falando, um monte desses comentários é quase um erro estatístico aquilo ali, sabe? Então, isso eu acho muito engraçado, as pessoas ficam muito sensíveis com relação a isso. Mas, de toda forma, eu me lembro que eu tinha muita clareza e falei, beleza, vai ter esquema de hater, vão falar um monte de coisa, bola pra frente.
E eu também tava de peito aberto porque eu sabia que ia desagradar muitas pessoas. Esse de desagradar muitas pessoas, eu não consigo mensurar o quanto que desagrada. Eu sei que desagrada, mas eu não consigo mensurar o tanto que desagrada porque muitas coisas são feitas sem uma opinião direta, né? Mas, de novo, absolutamente normal, tranquilo, eu acho que faz parte, né? Gostaria que não fizessem maldades, sem entrar em detalhes, mas é super normal a pessoa não achar que é legal fazer isso ou não fazer aquilo, tranquilo. Uma outra coisa que eu tinha muito medo eu não sei se o pessoal conhece o Joaquim, mas aí dá uma olhada lá no meu canal, procura Fantástico Mundo Matemático no YouTube. E aí, o Joaquim é um simpático rapaz, que alguns dirão que é um boneco de pano. Eu hei de discordar, porque o Joaquim é nada mais do que um jovem rapaz aí pronto para aprender. Então, assim, como eu tenho essa interação com o Joaquim, tanto é que quando o Joaquim, aspas, nasceu, eu lembro que a Anne olhou para ele, nossa, mas ele parece ser bem infantil, né? Que tem aquela bem sorridente e tal. Então, eu tinha algum receio de como que as pessoas, na verdade, iriam ver o fato de que eu interagiria com o Joaquim, entendeu? Para minha surpresa, isso não foi grandes problemas. Assim, esse aspecto em si não foi muito problema. De novo, tem gente que fala assim algumas coisas, mas super tranquilo isso aí. E aqui uma observação pessoal. Eu fiquei muito feliz em começar o canal, exatamente porque eu sei que o canal ia envolver muitos perigos, tá? Parece que não, assim, mas os perigos são esses que eu relatei, né? Como que você vai ser visto pela própria comunidade? Você depende da comunidade. Então, esse desafio eu achei bem legal, sabe? Porque assim, confesso que eu pensei, minha vida já tá muito canônica, né? Tô fazendo as coisas aqui, tô pesquisando e tal, mas eu preciso de uma emoção, né? Então eu achei esse aspecto de começar a fazer as coisas com o Joaquim bacana, né? A gente tem que ficar procurando fazer coisas diferentes, né? É isso. Muito bacana, muito legal a energia que foi gravar esse podcast. E mais uma vez eu quero agradecer, professor, por ter aceito o convite de gravar esse episódio junto com a gente. Eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes do porquê continuar. Hoje eu li uma matéria bem interessante sobre a continuidade dos alunos, dos estudantes, né, na educação superior no Brasil agora durante a pandemia. E o Brasil já forma cerca de 21% somente dos jovens entre 25 e 34 anos. E agora o esperado com a pandemia é que essa porcentagem caia ainda mais, porque várias pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso ao computador, enfim, não tem como de verdade se manter na universidade, na faculdade. E eu acho que hoje a gente precisa focar muito mais no não desista do que no isso vai passar, né? Porque isso vai passar, é normal, mas a gente precisa realmente se agarrar a alguma coisa. Então, se você pudesse deixar uma mensagem aos nossos ouvintes, por que não desistir, a gente ficaria bem feliz. Tá, interessante. Esse do não desista, achei legal você trazer isso aí. Do não desista, realmente, a minha sugestão é o seguinte: um problema. Vou até retomar quando eu falei uma parte. Olha, ao longo do tempo eu vou aprendendo a não ligar, né, para certas coisas. A vida ela é muito frenética, gente. Aí você está sempre vivendo pro amanhã, né? Você tá sempre, olha, vai acontecer alguma coisa, você vai fazendo não sei o quê. É importante, e isso exige um treino, é importante que as pessoas parem,
reflitam o que você quer para sua vida, sabe? Tente viver. É claro, a gente tem que se preparar para o futuro, mas olha só, é fundamental que você pare e pense na sua vida agora. Porque assim, toda vez que a gente fica esperando, vai acontecer alguma coisa, eu vou fazer não sei o quê, a gente vai deixando a vida passar. A minha sugestão é, eu falo, por exemplo, eu costumo falar isso quando eu vou dar palestra para os bichos. Eu acho que essa gíria de bicho é mais em São Paulo, pelo menos eu lembro quando eu vim para São Paulo, eu descobri aqui. Para os calouros, né? Não sei se já está no Brasil todo isso aí, mas enfim. Para os calouros, né, quando estão entrando na universidade, é que é o seguinte, olha, lembra quando você entrou na universidade, aí você põe, bom, tirando aí o pessoal, infelizmente, agora a turma coronavírus, que o pessoal não pôde ir para a universidade, mas de toda forma, abstraindo aqui, daí o que eu falo olha, quando você está entrando ali na universidade, cara, você vai olhando, você olha as pessoas, aí você olha o prédio, você olha os professores, você está maravilhado com tudo, né? Porque tudo é novo para você. E aí é que tá, isso vai se perdendo com o tempo. Então, a minha sugestão é a gente praticar, olhar as coisas do dia a dia, olhar a nossa vida com esse mesmo sentimento de coisas novas. Quando a gente... Isso não é fácil, por isso que eu digo, olha, gente, isso exige um treino, mas acho que é fundamental para você ter uma vida, sabe, mais enriquecedora, uma vida mais tranquila, você parar de se preocupar, de se comparar. De novo, é claro, você vai precisar fazer uma coisa, precisar um emprego, não sei o quê. Existem competições, as coisas estão aí. Não é para as pessoas fugirem da realidade, mas assim, é importante você parar para se maravilhar com o teu momento ali. Porque eu faço divulgação. Um dos objetivos de fazer a divulgação de matemática é que eu gostaria de passar para as pessoas uma maneira de ver a matemática que é perdida no curso tradicional. E que maneira é essa? É a gente aprender a se maravilhar com o que a gente está fazendo, né? Então, assim, quando você está tentando resolver um exercício, vou dar um exemplo pontual, você está tentando resolver um exercício de matemática. Sabe, ao invés de você ficar frustrado que você não consegue, torna aquilo um momento de aprendizado, um momento ali de luta, que você tá. Nem sempre você vai conseguir, isso faz parte do jogo, mas quando você consegue, aproveita aquele momento. Então, assim, toma tudo como um grande aprendizado, toma tudo na tua vida o tempo todo como essa sensação de estar entrando na universidade com aquele olhar maravilhado, de ter a sensação do novo, né? A matemática, em teoria, a gente devia estar constantemente tendo essa sensação do novo. Uma das coisas que eu defendo assim, é a gente trazer essas sensações da matemática também para a nossa vida. Perceba que é algo complexo, porque, primeiro, a gente precisa primeiro trabalhar elas na matemática, que elas acabam não ocorrendo na formação tradicional, e depois disso eu ainda quero que a gente traga ela para a nossa vida. Mas, enfim, para não me alongar muito, a minha sugestão a questão de... Às vezes essa questão de não desistir é o seguinte, a gente precisa se olhar, tomar cuidado com o tipo de comparação. Porque quando você quer comparar, a gente para qualquer coisa, vai ter alguém que você vai falar, nossa, aquela pessoa está melhor, não sei o quê. O gramado do vizinho é mais verde. E não se enganem, isso eu falo para os alunos, eu comento, mas é uma coisa difícil das pessoas entenderem, porque também exige uma certa experiência, uma certa percepção das coisas. Mas olha só, gente, é o seguinte, cara, todo mundo tem muitos problemas, todo mundo tem muitas frustrações, então, às vezes você vê, não se engane, você vê lá o Terence Tao. Galera, o Terence Tao tem os seus demônios, eu não tenho nem dúvida disso, que o cara, às vezes, vai parar, vai se questionar o que ele está fazendo da vida dele, será que é isso? Então, assim, isso é inerente a todo mundo. Então, assim, não adianta você querer ficar olhando, querer se comparar. Claro, não estou dizendo, novamente, para ninguém se abstrair da realidade, mas assim, tenta olhar mais para a tua vida e tentar aproveitar o momento e viver a tua vida de uma maneira mais intensa, sabe? Assim,
Isso foi uma coisa que, em algum sentido, eu sempre tentei levar muito na minha vida. Cara, viver ali a tua vida intensamente naquele momento. Não fica esperando, vai acontecer isso, não sei o quê. Resumindo, vamos parar de ser trouxa. Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, @Papo de Exatas. Até mais!